Tudo começa quando Leonardo fala para Ângela que vai se divorciar de Alma e tenta beijar ela, mas Ângela se afasta dizendo que ele é casado. E então diz que vai trabalhar e pergunta para onde Léo vai. E ele diz que também vai ficar trabalhando e comenta que com certeza eles foram feitos para estarem sempre juntos. E os dois se abraçam. Enquanto isso, Daryl está vendo seu vídeo que fez acusando Samantha de abuso e vendo os comentários das pessoas o apoiando e dizendo que ela vai pagar por isso. Em outra sala, Samantha está lendo os comentários com Oscar e fica furiosa dizendo que Daryl vai pagar por isso e pega suas pastilhas e vinho para tomar. Álvaro chega e pergunta se era isso a emergência dela. E a Patricinha manda Oscar chamar seu advogado, e então Álvaro quer saber para que ela vai chamar ele, e Samantha diz que vai recorrer e desmentir tudo isso, mas Álvaro manda ela parar de se iludir, e garante que a reputação que ela tanto cuidava foi por água abaixo, mas ela diz que isso não vai ficar assim. E Álvaro manda ela se conformar assim como ele entendeu que é um marido corno. E nesse meio tempo, Nancy vai falar com Ângela e conta que a denúncia dela contra Fernando já foi feita e Ângela fala que tem um pouco de medo porque ele é muito poderoso e pode querer vingança. Mas Nancy fala para ela ficar tranquila e que esse é o certo a se fazer. Ângela aproveita para perguntar como está sua mãe e quando vai poder visitá-la. E Nancy diz que ela pode ir no dia seguinte, e Ângela não sabe se vai conseguir ver sua mãe nessa situação, mas Nancy anima ela dizendo que sua mãe e seu bebê precisam desse apoio, e Ângela fala que é verdade, e agradece a Nancy por ser a melhor advogada, conselheira e também amiga, e então as duas se abraçam. Enquanto isso, Álvaro está lendo os comentários sobre Samantha, e dizendo que seu nome está rodando na internet como corno. Mas ela manda ele ficar tranquilo porque em uns dias ninguém vai falar mais sobre isso. E então Álvaro pergunta por que ela está tão nervosa e até chamou seu advogado. E Samantha diz que precisa se prevenir e que vai denunciar Daryl por difamação. Mas Álvaro fala para ela parar de ser maluca porque com certeza ele tem provas contra ela. E Samantha fica assustada dizendo que isso não pode ser, e Álvaro fala que conhece Daryl e que ele jamais faria uma acusação dessa sem provas. E então sai da sala e deixa a Patricinha estressada. No corredor, ele encontra com Ângela que pergunta o porquê ele está todo machucado. E quer saber com quem ele brigou. E Álvaro conta que foi com Fernando, e ela não acredita que ele tenha feito isso, e vai pegar um remédio para colocar no machucado. Ela volta e começa a ver o estado da ferida quando Leonardo passa com Ed e mais uma aluna e vê os dois próximos, e então resolve seguir caminho. Álvaro percebe, mas não fala nada, e então fala que precisou defender ela, porque sua única intenção era ajudar Ângela a construir sua clínica no povoado. Mas Ângela diz que isso é mentira, e Álvaro garante que é verdade, e que fez isso tudo porque a ama, mas Ângela não acredita em nada, e então ele fala que ela não precisa colocar remédio em sua ferida. E vai embora, deixando Ângela sozinha. Enquanto isso, Oscar mostra para Samantha os comentários que ele escreveu para publicar em suas redes sociais. E ela acha tudo ótimo e manda ele postar. Ele diz que seria bom ela gravar um vídeo falando sobre isso. E então ela pega para gravar e fala que Daryl está dizendo um monte de mentiras sobre ela. E que só o considera um empregado do hospital que com certeza está querendo retorno financeiro.
e garante que qualquer prova que ele apresentar é falsa. Oscar fala que ela foi muito convincente, e ela manda ele postar em todas as redes sociais e mandar para a imprensa, e diz que depois disso vai descansar porque não aguenta mais. E então Oscar sai da sala. No corredor, Oscar passa por Ed, que o cumprimenta, e ele fala que estava com Samantha e gostou de ter encontrado com ele, e diz que houve um mal-entendido entre os dois e que precisa acertar isso. E Ed diz que não sabe o que ele quer acertar, e Oscar coloca a mão no rosto dele e garante que quer que a relação deles dê certo, mas Ed fala que ele não se aceita, e Oscar diz que não vai mais ser assim, mas logo em seguida fica desesperado quando vê Samantha saindo de sua sala. E então Ed ironiza dizendo que percebeu as intenções dele, e fala para ele o procurar somente quando resolver se aceitar de verdade, e vai embora e deixa ele sozinho. Enquanto isso, Angela e Leonardo caminham pelo hospital e ele pergunta sobre os pacientes e acaba dando uma resposta grosseira para ela. E então Angela pergunta o que está acontecendo. E ele conta que viu ela e Álvaro muito próximos, mas ela diz que estava curando seu machucado porque ele brigou com um homem que tentou agarrar ela, e Leonardo fala que isso é o mínimo que ele poderia fazer. Angela fala que não quer mais problemas e Leonardo diz que só quer abraçar ela. E então os dois se abraçam e Alma aparece e vê eles juntos. E então Álvaro também vê e puxa ela pelo braço, e a loira fala que ela está com seu marido. Eles chegam na sala de Álvaro, e ela está furiosa dizendo que aquela ridícula está com seu marido, mas Álvaro fala que não é uma boa ideia ela fazer um escândalo no hospital, e então vê o papel que ela quer mostrar para Léo, e diz que ela não pode mostrar aquilo porque é o comprovante falso da transferência para Gregório, e Alma fala que precisava provar de alguma forma, mas ela diz que ela não pode fazer isso porque senão Leonardo pode investigar e acabar descobrindo que aquilo é falso. Alma fala que não sabe o que fazer, e pergunta pela ideia que ele teve para mandar ela ao povoado, mas Álvaro fala que deu errado, e Alma fica furiosa dizendo que ele precisa fazer alguma coisa porque parece que ela está obcecada por Leonardo. E Álvaro fica furioso e sai da sala. E enquanto isso, Ed e Angela vão descansar um pouco, e ela comenta que eles têm coisas da faculdade para fazer, e então ela pergunta o que está acontecendo com ele, e Ed conta que talvez esteja arrependido de ter terminado com Oscar, e Angela fala que ele fez certo. Porque se Oscar realmente quer ter algo com ele, então vai ter que se decidir. E ele pergunta como ela está com Leonardo e Angela explica que ele está querendo se divorciar de Alma. E Ed acha isso ótimo, e Angela diz que se isso acontecer vai ser um milagre. A noite chega e Nestor leva Álvaro bêbado para casa. E ele comenta que perdeu a mulher de sua vida de vez, porque não conseguiu ajudar ela com a clínica em Real do Mar. E Nestor pergunta se ele realmente fez isso por bondade. E Álvaro garante que sim, mas Nestor fala que ele já tem quase todos os seus milhões na conta. Porém Álvaro continua lamentando que tem esse dinheiro, mas acabou casado com aquela sem vergonha e grita para Samantha ouvir, mas Nestor manda ele falar baixo porque vai acordar todo mundo, e então Álvaro resolve entrar para dentro de casa. No dia seguinte, Leonardo chega em casa e chamam por Alma, mas não a encontra. E então pega seu celular e ouve uma mensagem de voz que ela deixou dizendo que foi para a casa de seus pais.
porque não está sabendo lidar com essa atitude dele de querer provas, e então manda ele pensar bem antes de tomar qualquer atitude, e fala que o ama. E então Leonardo grava um áudio dizendo que não precisa de tempo e sim das provas, e que se ela for tirar esse tempo então que pense bem. Enquanto isso, Ângela acorda e começa a se lembrar do abraço entre ela e Léo, e depois pensa no momento em que o juiz decretou que sua mãe fosse para a prisão e começa a chorar. Na mansão Verga, Samantha vai até o quarto que Álvaro dormiu, e fala que ele precisa ir à reunião de sócios para votar nela para ser a presidente do hospital. Mas ele fala que pode fazer isso se ela acabar com o contrato pré-matrimonial deles. Mas a Patricinha fala que não vai fazer isso, porque senão ele vai correndo atrás de Ângela, e fala que se ele votar nela promete parar de perturbar Ângela até ela ir embora para seu povoado com a clínica que ele vai ajudar a construir, e garante que dá sua palavra. E então Álvaro dá risada dizendo que a essa altura do campeonato a palavra dela não vale nada, e então Samantha fala que vai dar uma porcentagem de suas ações se ele votar nela, e deixa Álvaro pensativo. Por outro lado, Dario vai se despedir de Clara, e ela se afasta e então ele pergunta o porquê ela continua acreditando nas mentiras de seu irmão. E ela diz que com a fama que ele tem não poderia ser diferente. E ele dá razão a ela dizendo que vai provar que não é mais o mesmo homem, e Clara manda ele trazer um teste de DNA para provar que essa criança não é filho dele, e Dario promete que vai fazer isso. Mas Clarita avisa que vai procurar um lugar para ela ficar. E ele pergunta se ela tem certeza disso. Mas a garota diz que não, porque não tem certeza de nada. No hospital, Álvaro chega em sua sala e encontra com Gerardo, que está esperando ele para falar sobre o voto para a presidência. E diz que já imagina que Samantha tenha subornado ele, e Álvaro confirma, mas ele diz que não pode prometer nada, porém lembra que daqui a alguns meses ele vai ser pai, e que um dia esse filho vai pedir explicações sobre as atitudes que ele tomou, e então fala que essa é uma chance para ele se redimir por tanta coisa que tem feito, e que a única coisa que pode oferecer é uma consciência tranquila. Na vila, Ângela arruma umas coisas para levar para sua mãe na cadeia, e conversa com seu bebê dizendo que eles são tudo que a dela tem. Então começa a dizer que não vê a hora de saber como é o rostinho de seu filho. Enquanto isso, Mirta fala para Leonardo que está com Júlio e reclama dizendo que não vai dar explicações para o filho, e então senta com Júlio em uma praça e pergunta o porquê ele chamou ela ali, e Júlio fala que não consegue esquecer tudo que eles viveram quando eram jovens e diz que ela ainda mexe com ele, e Mirta comenta sobre só estar com uma perna, mas ele fala que uma pessoa é muito mais que seus membros do corpo, e então ela confessa que nunca amou ninguém como amou a ele. Enquanto isso, Samantha furiosa vai até a sala de Dario e pergunta o que ele quer com isso. Mas ele manda ela esperar porque precisa gravar tudo para depois ela não dizer que ele está mentindo. E então Samantha pega o celular dele e para a gravação. E então ameaça ele dizendo que se alguma coisa íntima deles vazar ele vai pagar. E Dario fala que não tem medo do que ela pode mandar fazer com ele. Mas Samantha fala que não vai fazer com ele e sim com Clara. E então Dario fala para ela ficar longe de Clara, mas Samantha diz que já deixou avisado e vai embora. E nesse meio tempo, Júlio pergunta o porquê Mirta abandonou ele para voltar a trabalhar naquele lugar horrível que ele já tinha tirado ela.
Mas Mirtha fala que precisava garantir seu futuro, e pergunta se ele realmente está sendo sincero sobre o que sente. E pergunta sobre a acusação dele sobre a ameaça que fizeram. Mas Júlio fala que sabe que ela não tem nada a ver com isso, e que só usou esse pretexto para se aproximar dela, e aproveita para beijá-la. No hospital, Nancy fala para Luz que Hélida e Dr. Gallegos poderia depor a favor dela, contando que viram o momento em que Félix a agrediu. Mas Luz está com medo porque Félix é muito vingativo, e nisso Estrela aparece gritando por Guilherme, e ele pergunta o porquê ela foi embora da vila, e a menina conta que agora está em um orfanato, mas Guilherme tem fé que ela vai voltar a viver lá com eles. Na prisão, Gerardo e Adela se encontram, e ele fala que sabe que ela queria ver Ângela, mas ele não. Resistiu e pediu para ir primeiro visitar ela, e então Adela agradece por ele deixar suas coisas para vê-la, e Gerardo fala que nada é mais importante que ela. Ele diz que as coisas não vão bem. E Adela quer saber o que está acontecendo, e Gerardo conta que Samantha se tornou a acionista majoritária da empresa e quer tirar ele do cargo de presidente. Enquanto isso, no hospital, Júlio pergunta o porquê Leonardo queria ver ele com tanta pressa, e Júlio fala que não entende o porquê ele e sua mãe estão tão próximos. E Fedra chega e escuta Leonardo dizer que Júlio e sua mãe tiveram um relacionamento difícil e que agora do nada decidiram voltar. E então Fedra fala para Leonardo não questionar ele porque agora vai estar feliz com sua nova namorada, e Júlio tenta se explicar. Mas Leonardo fala que não vai perder tempo com isso porque tem mais o que fazer, e então vai embora. Gerardo fala para Adela que Nancy está cuidando de tudo e que em breve ela vai estar fora dali, e Adela fala que não vê a hora de estar vivendo em paz, e Gerardo fala que ela vai viver para ele e ele para ela, e então Adela pergunta se ele está falando sério, e Gerardo garante que sim, e pergunta por que não estaria. E Adela fala que não tem mais tempo para fingir que não sente falta dele, e então Gerardo beija ela, e a carcereira fala para eles não se tocarem, e eles dão risada. E nesse meio tempo, Nancy fala para Abel desfazer aquela cara, e ele está com raiva porque ela fica de conversinha com seu amiguinho e fala para ela parar de falar com ele. Mas Nancy diz que não vai fazer isso, e fala que jamais pensou que ele fosse tão machista, e Abel pergunta se por acaso ela teve sua primeira vez com ele, e Nancy fica irritada, e fala que pensou que ele fosse um homem maduro e que poderia formar uma família, mas se enganou, e então diz que o melhor é eles terminarem. No hospital, a reunião começa e Samantha fala que agora só falta o voto de seu esposo para eles decidirem quem ficará com o cargo de presidente. E então Álvaro fica tenso e diz que seu voto vai para Gerardo continuar na presidência. E Samantha fica com raiva. Enquanto isso, Leonardo e Ângela conversam sobre Alma não ter o comprovante da transferência. E em seguida Alma liga para ele e Leonardo fala para Ângela que vai precisar ir até ela porque seu pai teve um infarto. E então Ângela fica desconfortável, dizendo que espera que isso não seja mais uma mentira dela. Mas Leonardo fala que precisa acabar com toda essa história para os dois seguirem felizes. De volta à reunião, Samantha está surtando porque Álvaro votou em seu pai. E ele fala que seu voto está decidido, mas Samantha manda ele voltar atrás, e joga na cara dele que tudo que ele tem foi porque se casou com ela.
mas Álvaro diz que ela não é médica para dirigir uma empresa daquele tamanho. E a Patricinha grita dizendo que eles vão pagar por isso, e fala para Gerardo que ela continua sendo a acionista majoritária e então continua dando as ordens, e sai da sala furiosa. E nesse meio tempo Pablo chega para entregar uns documentos para Gerardo, e pergunta se o patrão está bem porque parece pálido, e ele conta que está mal porque criou Samantha muito mal, e fala que foi um péssimo pai, e que agora ela quer tirar ele da presidência da empresa. Pablo fica chocado, e fala que ele é um ótimo pai, e que pode contar com ele para o que precisar, e Gerardo agradece chamando ele de filho, e Pablo diz que gosta quando ele o chama assim porque não conheceu seu pai, mas gostaria que fosse como ele, e então os dois se abraçam. Por outro lado, Abel pergunta se Nancy acha que ele não está à altura dela, mas ela diz que não é isso, mas não aceita que ele tenha esse pensamento machista, e também que ele não quer ter uma família com ela e acha que melhor é eles terminarem, e Abel pede para ela não fazer isso, mas Nancy fala que é sua última palavra. Enquanto isso, Ângela está dormindo, quando seu celular toca e é Mirta, que fala para ela que as duas precisam se encontrar, mas Ângela diz que não tem nada para falar com ela, porém Mirta pede por favor, e se ela realmente ama seu filho vai aceitar se encontrar com ela, e deixa Ângela estressada. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.